Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais um culto no WhatsApp com a minha mãe, minha tia, meu padrasto. Sou Evandro, Brino Evandro. Né? Tia Lúcia, vou apresentar aqui a tia Lúcia, minha tia de São Paulo, que está na casa da minha irmã aí no Brasil. Né, tia Lúcia? Oi. A paz do Senhor, tia Lúcia. Fala aí, tia Lúcia. Oi, boa tarde, né? Tá tudo bem com a tia? Então tá graças bom. a Deus, né? Manda um salve pro povo do grupo que vai estar ouvindo essa mensagem, tia Lúcia. Salmo 10, Salmo 9, versículo 10. Eita glória aí, povo de Deus. Em que confia aquele que conhece o teu nome, porque tu, Senhor, não abandona aquele que te busca. Glória a Salmo Deus. 9, versículo 10. Glória a Deus. Aí, povo de Deus, do grupo aí, Deus é fiel. Também está aqui minha mãe e seu Evandro. Né, mamãe? Pai do Senhor, a todo o grupo E aí, seu Evandro? da igreja. Como é que o senhor está aí, seu Evandro? Estou buscando. Sem Sem água? beber água. Então tá bom. Foi Povo bem. de Deus, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos estar falando sobre fé, fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo quando você está só. Né? Em Gênesis 39, do versículo 1, deixa eu achar aqui que eu estou com a Bíblia aqui. Do versículo 1 até o 7, eu vou estar lendo aqui, e nós vamos estar, em nome de Jesus, falando aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu botar meu óculos aqui. E José, Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nem coisa alguma me vedou senão a ti. Bom, vamos parar por aqui. Então aqui, José tinha tudo na mão, menos a esposa de Potifar, né? Menos a mulher de Potifar. Então aqui em Gênesis 39, onde eu acabei de ler, nos traz essa história de José. Essa história de José, eu tiro o óculos, mas fica pior. Nos traz essa história de José aqui, um jovem que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, né? Pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo ali da casa dele, né? Mas, mesmo nas adversidades, o José, ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo na adversidade, ele permaneceu fiel. E nesta palavra, neste capítulo aqui, principalmente, nesse capítulo que nós estamos meditando aqui, e falando com o nosso Deus, nós encontramos aqui um dos momentos mais críticos da vida de José.
Foi um dos momentos mais críticos da vida dele. Qual que foi? Foi a tentação dele, a tentação que teve, né, do diabo ali, diante da esposa de Potifar. O comportamento aqui de José, o comportamento de José aqui nessa história, no capítulo 39, é um exemplo poderoso de quê? De integridade, né? De integridade, de fé e também de obediência a Deus. Porque só estava ele e a esposa de Potifar em casa, né? Mas ele fez isso aí, não foi por causa da mulher, não foi por causa de Potifar. Ele fez isso porque ele tinha uma intimidade, ele tinha uma relação com Deus. Então nós vamos ver aqui nessa história e vamos refletir como podemos aplicar isso também na nossa vida nos dias de hoje, né? José aqui, a Bíblia descreve José como que formoso, né, que eu acabei de ler. A Bíblia fala que ele era formoso, de porte e também de aparência. Era um cara bonito, né? Pelo que a Bíblia informa, né? Formoso e de boa aparência, então era um cara bem chamativo. Potifar, o seu senhor, Potifar, o senhor de José, confiou em José, aqui como eu acabei de ler, tudo o que ele tinha, tudo, confiou para ele. E José, aqui a gente acabou de ler também, que José fazia o quê? Deus fazia o quê com ele? Ele prosperava. José prosperava. Por quê? Porque Deus estava com José, né? Mesmo ele sendo um escravo, como ele estava ali, foi vendido pelos irmãos dele, mesmo ele sendo um escravo, José demonstrava que ele tinha caráter. Ele era um escravo, foi vendido pelos irmãos, mas ele demonstrava e mostrava que ele tinha caráter, que ele tinha competência e também competência nas suas responsabilidades, né, que foram dadas ali pelo Potifar, né, o carinha ali, o eunuco. Então aqui a gente vê nos dias de hoje, a gente encontra aqui, podemos encontrar aqui nessa primeira passagem, né, que às vezes nós podemos nos encontrar em situações difíceis, como José aqui. Nós se sentimos limitados, ou nós se sentimos injustiçados por alguma coisa. Mas, no entanto, aqui o exemplo que José nos dá para nós aqui, ensina que independentemente das circunstâncias, né, nós devemos manter a nossa integridade e manter a nossa fidelidade com Deus. Diante de qualquer luta, de qualquer problema, de qualquer adversidade, de qualquer traição, de qualquer coisa, nós temos que manter a nossa integridade com Deus, a nossa fidelidade com Deus. Quantas pessoas perdem esse caráter, né? Perde essa fidelidade, perde essa integridade com Deus por causa de problemas que vêm, ou por causa de pessoas que se levantam, ou por causa de uma tentação do diabo que cai no caminho dela, ela acaba perdendo essa fidelidade, esse amor para com Deus, né? Essa intimidade para com Deus. Então a gente deve confiar que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está no controle de todas as coisas, e esse Deus poderoso fará com que nós venhamos prosperar, né? No tempo dele, no tempo de Deus. Você pode estar passando desemprego, você pode estar na miséria, você pode estar doente, pode estar enfermo, mas se a gente confiar em Deus, quando a gente fala de prosperidade, não é só financeira, né? A prosperidade de Deus, ela tem paz, a prosperidade de Deus tem amor, a prosperidade de Deus tem saúde, tem várias coisas dentro do pacote, né, da prosperidade celestiais. Que prosperidade não é só dinheiro. Que adianta ter dinheiro e não ter paz, não é verdade? Que adianta ter dinheiro e não ter esse relacionamento com Deus. E nós aprendemos aqui também que José, ele foi tentado, teve a tentação aqui sobre a vida de José, né? Qual que foi a tentação? A tentação aqui foi a esposa de Potifar, né? A esposa de Potifar. Nós acabou de ver aqui que ela vendo a beleza do José, ela vendo a beleza de José, ela vendo o caráter de José, ela tentou seduzir a José, né? E não foi uma vez só, não. Repetidamente ela repetia, dando em cima de José. Porém, sempre que ela vinha, José se recusava. E José recusou firmemente, né? Mas não foi por medo de ser descoberto que ele recusava, né? Não foi por medo de Potifar que ele recusava, mas por temor a quem? Por temor a Deus.
Potifar não estava vendo, Potifar não estava em casa, Potifar entregou tudo na mão dele, mas ele tinha temor a Deus. O que adiantava ele fazer, sendo que Deus estava vendo? O que adiantava ele trair a Potifar com a esposa de Potifar, se Deus estava vendo? O que ele olhou? O que ele pensou? Ele falou, poxa, peraí, Deus é comigo, Deus sempre me prospera, Deus sempre me livra. Eu tenho um sonho que ele me deu na minha vida, né? Que tem um sonho que ele viu lá, os coisas se prostrando, né? Mostrando que ele um dia ia ser um cara, um governador, um rei, sei lá, coisa assim que ele deveria ter pensado. Então ele sabia que tinha coisas grandes para vir na vida dele, e que se ele perdesse essa intimidade com Deus, ele perderia tudo. Porque mesmo na terra do Egito, ele não deixou de adorar a Deus. Ele poderia adorar os deuses pagãos, ele poderia adorar o Deus do Egito, ele poderia ser como o povo lá era, né? Mentiroso, traidor, fingido, enganador, mas ele preferiu o quê? Continuar fiel a Deus. Mesmo na tentação, ninguém está me vendo, né? Ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo, né? Então ele repudiou ela, né? Ele recusou ela, não por causa de Potifar, com medo de Potifar, mas por temor a Deus. Por temor a Deus, né? Que ele fez isso. E ele respondeu para ela, pois, olha o que ele falou para ela, como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele não falou contra Potifar, ele falou contra Deus, lá no versículo 7. Como, pois, eu faria esse mal? Como, pois, eu trairia Potifar, né? Fazendo esse mal, né? Pecaria não contra ele, mas pecaria contra Deus. Como poderia eu fazer isso? Então a gente vê aqui que a tentação, né? A tentação é algo que todos nós enfrentamos. Todos nós já enfrentamos a tentação do diabo na nossa vida. E quantas vezes nós conseguimos, né, fazer como José, fugir dessa tentação? Quantas vezes nós conseguimos olhar e falar assim, não, eu estou sendo tentado, eu não vou fazer isso porque Deus está me vendo. Talvez nós caímos na cilada dessa tentação do inimigo, né? Porque aqui a gente vê que a tentação é algo que todos enfrentamos, todos, né? Em algum momento da nossa vida, nós já enfrentamos. Se não enfrentou, vai enfrentar, né? Seja ela moral, né? Uma tentação moral, seja ela uma tentação financeira, aquele que mete a mãozinha, né? Pegar aquilo que é dos outros, né? Que tem essa tentação do diabo também, né? Pega daqui um pouquinho, pega daqui um pouquinho, engana ali, né? O enganador, né? Então tem essa tentação também. Ou seja, uma tentação emocional, né? Pessoas tentadas emocionalmente. Então nós precisamos o quê? Lembrar que ceder à tentação, quando nós cedemos para a tentação do mal, é pecar contra Deus. Não é pecar contra a pessoa. Não é pecar contra a quem está sendo enganado. Não, nós estamos pecando contra Deus. Então é muito bom a gente lembrar que Deus está vendo, que Deus está nos assistindo de perto, né? Não podemos pecar contra Deus. E como José aqui, nós temos que ver que como José, nós precisamos ter a convicção, né? Ter essas convicções firmes e um relacionamento profundo com esse Deus poderoso. Um relacionamento profundo com o nosso Deus. Não um relacionamento que se quebra toda hora, né? Achando que Deus não está vendo, que Deus não sabe, mas ter um relacionamento profundo, como José fez aqui, né? Abriu a boca e falou assim, eu como poderia fazer isso, né, diante dos olhos do meu Deus? O que nos dará força para resistir, né? Para nos resistir a essa tentação do diabo? O que pode nos dar força? Você sabe aqui, nós aprendemos com José aqui, né? Gênesis 11:12, né? Sabe o que ele fez? Fugiu da tentação. Ele fugiu. Muitas das vezes a fuga de José, como José fez, né? Vai nos ajudar. Né? Em um determinado dia, quando todos os servos ali da casa, né, estavam fora, a gente vê aqui no texto bíblico, um certo dia, quando todos estavam fora, né, olha como que o diabo trabalha direitinho, estava todo mundo fora, tudo trabalhando, e os servos também tudo fora. A mulher sabia, provavelmente talvez foi até ela mesma que dispensou todo mundo, a mente do diabo, que ela estava ali, né, dispensou todo mundo, né, todo mundo fora. Então a mulher de Potifar faz o quê? Agarra José. Ela vai até onde está José, porque se ela não quisesse ser agarrada, né?
Ela não teria ido lá se ela não quisesse fazer isso. Então, a tentação do diabo. Ela foi lá e agarrou José, exigindo que ele, ela acabou de ler aqui, exigindo que ele fizesse o quê? Que ele se deitasse com ela. Exigiu, se deita comigo, né? E o que Josafá faz? Ele, porém, fugiu. Pensa num camarada fugindo, correndo pelado, né? Deixou as vestes para trás. Fugiu. Não quis nem saber de pegar as vestes. Deixou tudo para trás. José preferiu fugir, não da mulher, e não de Potifar. Ele fugiu do pecado que ele ia cometer. Ele fugiu do pecado, de ceder à tentação. Então ele preferiu fugir do que ficar por ali. Às vezes, ficar e lutar contra a tentação do diabo que se levanta na nossa vida pode ser perigoso. Nós lutar e não conseguir vencer. Então é melhor, às vezes, fazer como José, fugir da aparência do mal, como diz a Bíblia, né? O apóstolo Paulo, fuja da aparência do mal. Então, às vezes, a melhor solução para nós é fugir. Assim como José fez, fugir, sair e deixar para trás. E em situações onde nossa integridade, né, fé está sendo ameaçadas, é melhor fugir. Devemos fugir, né? Devemos estar pronto a nos afastar desse mal, a nos afastar dessa tentação, mesmo que isso tenha consequências negativas e imediatas, assim como teve consequências negativas na fuga de José. Ele fugiu, mas mesmo ele fugindo, ainda teve a consequência, ele foi preso, né? Potifar chegou, ela falou, olha aí, ele tentou me agarrar, olha as vestes dele aí, tentou, né? Se eu não tivesse gritado bem alto, né? Talvez essa hora eu estava toda estourada, tinha me estrupado, vamos dizer assim, né? Mas era tudo conversa. Ele, mesmo fugindo do pecado, José ainda teve que pagar um preço. Imagina se a gente não foge, né? Então aqui a gente vê que a mulher de Potifar, frustrada, ela acusou falsamente. O diabo ainda usou a mente dela para acusar o José falsamente, mentindo sobre José, né? Que José estava querendo violentá-la naquele quarto. E como resultado disso, que eu acabei de dizer, José foi o quê? Foi preso. Mesmo sendo inocente, ele foi preso. Ele enfrentou a justiça e punição. Fugiram da aparência do mal. Agora imagina se ele fica, né? Mas só que mesmo ele fugindo e ele enfrentando essa punição, né? Deus não se afastou de José. No entanto, aqui José não se revoltou, ficou calmo. Ele permaneceu o quê? Fiel com Deus. Ele permaneceu fiel com Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha quebrado o relacionamento dele com Deus. O diabo poderia lançar ele na prisão, poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele sabia que o Deus que prosperava dele, o Deus que abençoava, o Deus que livrava, estava com ele. Fazer o que é certo, nem sempre vai livrar nós de problemas imediatos, na hora, rápido, instantâneo. Tem casos de mentira do diabo que a gente vai enfrentar consequências, mas muitas das vezes a integridade, muitas das vezes a obediência a Deus pode nos trazer também, pode trazer para nós dificuldades, mas traz para nós também resultado, porque o nosso Deus ele vai estar sempre conosco, nos ajudando. No entanto, aqui nós precisamos confiar em Deus, né? Confiar em Deus, que Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E que Ele nos, vamos dizer assim, vem no momento certo. Ele vem no momento certo. Ele vê, aguarda, analisa. No José ali, ele veio no tempo certo. Ele não veio na hora, José. Ele podia vir na hora? Podia, ele é Deus. Mas ele deixou, foi acalmando, porque ele tinha coisas para trabalhar na vida de José. José foi injustiçado. Ele foi injustiçado, José. Mas Deus tinha um propósito maior para ele, como eu conversei no início dizendo, né? Que Deus tinha projetos grandes para José. Então ele sabia que o Deus que prometeu era fiel para cumprir na vida dele. Deus estava com José. Deus estava com José. Do começo até o fim. Mesmo ali na prisão, onde Potifar prendeu ele, né? Deus estava com ele ali. O Senhor estava com José. O Senhor abençoou ali José dentro da prisão, né? Ele ganhou a confiança do carcereiro dentro da prisão.
Olha como Deus foi trabalhando. Saiu da casa de Potifar, injustiçado, foi para a prisão, ganhou ali o carcereiro, mas tudo com a presença de quem? A presença de Deus. Ganhou a confiança do carcereiro. E novamente José, então, prosperou. Prosperou. A história vocês já conhecem. Mesmo em meio à adversidade, né? E essa história nos mostra e demonstra para nós que a fidelidade de Deus para com aqueles que o honram, né? É melhor. É melhor. É o que tem que prevalecer. Assim como José, né? Quando nós somos fiéis a Deus, podemos ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, mesmo nos momentos de maior dificuldade, né? As bênçãos de Deus não são limitadas pelas circunstâncias ao nosso redor. Ele pode nos fazer prosperar aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos, Deus ele tem poder para prosperar. Como eu disse, não prosperar só financeiramente, mas prosperar em todas as sortes de bênção. A história de José aqui, que eu acabei de falar em Gênesis 39, nos ensina essas valiosas lições de integridade, de fé, de resistência à tentação. E José aqui foi um exemplo de fidelidade, mesmo quando enfrentou injustiça, mesmo quando enfrentou as tentações, né? Como ele foi ali com Deus, o José, nós devemos também cultivar esse relacionamento íntimo com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Que nos dá força, esse Deus poderoso que nos dá força para resistir o mal e permanecer firme nas provações que vem todo dia contra a nossa vida, o dia mal, né? Que a Bíblia fala. Que nós possamos aqui aplicar, né, essas coisas na nossa vida diária, lembrando que Deus, o Todo-Poderoso, né? O Todo-Poderoso Ele recompensa a fidelidade, Ele recompensa a nossa integridade, né? E que Ele está sempre conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Amém? Algum comentário aí? Amém, glória a Deus. Algum comentário aí, tia Lúcia? Quero agradecer a Deus, né? Que tirei aquele colete que estava me afadigando aqui. Ah, a tia tirou o colete? Minha tia, para quem não sabe do grupo, ela caiu, machucou a coluna e está na casa da minha irmã que está aos cuidados ali. Em nome de Jesus, Deus tem trabalhado. O médico disse que ela ia ficar 9 meses, né, tia? Aí, para se recuperar, ela está acho que com 3 meses, só completando nem 3 meses completou, e já tirou o colete aí. Eu creio que, como eu tinha falado para ela no dia que eu vi ela, né, que o médico fala que é 9 meses, mas Deus pode curar até antes, né, com 3, 2, 1 mês, uma hora, a hora que Ele quer, né? Ele pode fazer, né, tia? Mas glória a Deus. Vou fazer a oração final aqui para me entregar para o grupo Deus e Fiel e para todos que vão ouvir esse áudio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda terça, quinta, sábado, domingo. Sempre vou estar enviando um áudio do culto online para o grupo Deus é Fiel. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, que hoje nós ouvimos do Teu Espírito Santo. Obrigado por nos mostrar, meu Deus, através da vida de José, o valor da integridade e da fidelidade ao Senhor, ó Deus, que é Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir às tentações, meu Deus, que surgem, meu Pai, em nossos caminhos, Senhor. E a permanecer, meu Deus, firme na nossa fé, mesmo diante das adversidades, Pai. Que o exemplo de José nos inspire, meu Deus, em nossas atitudes e que possamos sempre lembrar que a Tua presença, Senhor, nos acompanha, Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis, está sempre conosco. Dá sabedoria para nós, Senhor. Dá força para nós tomar as decisões corretas e honrar o Teu santo e poderoso nome em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós confiamos que assim como o Senhor esteve com José, estará também conosco, guiando nossos passos e nos abençoando em tudo o que fizermos, Pai. Para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.